Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, com muita alegria, estamos aqui, meu Deus, nessa escola, Pai, para transmitir a Tua palavra, o significado da Páscoa, para que essa juventude, Senhor, venha aproveitar a oportunidade e conhecer verdadeiro sentido da sentar em Jesus, seus amigos, desse verdadeiro sentido que é da Páscoa, que é a oportunidade que a gente tem de agradecer ao nosso Papai do Céu, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado para nos salvar. A gente vai entender o que significa a Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então, a nossa Páscoa é Cristo. É Ele que é a nossa Páscoa. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio para nos salvar. A palavra Páscoa, ela derivou da palavra hebraica, que significa pesar. E essa palavra pesar quer dizer passagem por cima. Você vai entender essa palavra, passagem por cima. Então, nós vamos ver aqui que mas você pode me perguntar como, quem foi, de onde surgiu a primeira Páscoa. Então você vai encontrar isso lá no livro de Êxodo, capítulo. Nós vemos aqui que a primeira Páscoa ela surgiu por causa de uma grande obra de redenção que o nosso Deus fez para o povo de Israel. Vivia 430 anos de escravidão. Ele não tinha direito no lazer, como todos nós temos direito no lazer, né? A única coisa que esse povo conhecia era o chicote. Ele não tinha direito a uma boa alimentação, ele não tinha direito a uma boa moradia. Aqui passaram 430 anos sem ter direito a nada. Morreram gerações e gerações sem ter conhecimento, passando necessidade, comendo migalhas, porque o escravo não tem direito a nada. Você veja que a vida dos escravos estava nas mãos do faraó. O faraó decidia, olha, você não está trabalhando? Sabe uma coisa? Você pode tirar a vida desse escravo aí que não serve de nada. Então, a vida daqueles escravos estava na mão do faraó. Olha o que faz a escravidão. Só que Deus estava vendo aquela situação que o povo estava passando, sofrendo. Só que Deus, Ele não interfere na nossa vida. Deus, Ele nos dá a direção da palavra. Se a gente ouvir a palavra de Deus e querer Ele, a nossa vida será transformada. Mas se eu não quiser Deus, Deus não vai poder fazer nada comigo. Então, esse povo passaram 430 anos sofrendo, envelhecendo, morreram. E talvez a pessoa diga, mas onde estava Deus? Deus estava olhando. Deus tinha uma promessa para esse povo. Só que o povo esqueceram de Deus, como hoje nós temos visto. Quantas pessoas têm esquecido de Deus? Não é a vontade de Deus que as pessoas estejam sofrendo. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho amado, Jesus. Então nós vemos aqui que a primeira Páscoa foi realizada aqui através do povo de Israel, ali no livro de Êxodo, capítulo 12, e você vai ver que Deus envia Moisés. Só que o povo, há anos escravos, aí vai até o faraó, mas o faraó começa a resistir. E as pragas, como todos nós já conhecemos aqui, a primeira praga,
Arão resiste, segunda, terceira, quarta, e vai indo. E vai resistindo. Só que Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele cumpre. Então Deus falou que aquele povo seria liberto, primogênito. Aquele que tinha nascido primeiro ia morrer. Seria filho de Faraó, filho dos escravos do Faraó, até os primeiros animais. O primogênito chorando no desespero. Por quê? Que a Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó. Porque naquela noite passarei, que significa a palavra Páscoa, que eu falei lá no começo, que vem do hebraico, pesar, que quer dizer passagem por cima. Agora Deus está passando aqui na terra, e ele diz assim, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então veja, Deus agora iria passar pelo Egito. Aí a gente diz, mas puxa, e o povo de Deus está ali também? Se Deus falou que o primogênito ia morrer, o primogênito dos animais, mas o povo de Deus também está no Egito. Só que Deus, Ele dá uma instrução para o seu povo. Aquele que obedece e ouve a palavra de Deus, tem um livramento. Deus, Ele falou para eles assim, no versículo 3, Êxodo, capítulo 12, versículo 3 diz assim: fale a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada. Deus deu uma instrução. E naquele momento que eles estavam participando aqui, comendo desse cordeiro, havia desespero no Egito. Porque Deus estava passando, como eu falei, a palavra Páscoa, que vem derivado do hebreu, pesar, significa passagem por cima. Deus está passando por cima do Egito. E aonde não está o sangue do cordeiro, o primogênito está morrendo. Imagine o desespero do faraó vendo o seu primogênito morrendo. Os animais morrendo. E de repente ele vendo ali na casa do povo de Israel, ninguém morrendo. Por quê? Porque eles deram ouvido à instrução que Deus tinha falado. E nós vemos aqui que aqui começa a primeira Páscoa. Como todos nós sabemos, o povo, depois Faraó permitiu o povo ir embora, só que quando eles iam no meio do caminho, Faraó revoltado mandou os soldados ir atrás daquele povo, mas Deus, ele cumpre a sua palavra. O povo maciado, o povo passa, os cavaleiros do Faraó tentam passar e morre, e assim começa a instrução da Páscoa. Toda vez os israelitas eles comemoram a Páscoa, que representa a libertação deles. E toda vez que eles pecavam, ele tinha que pegar um cordeiro, levar aquele cordeiro até o sacerdote. Aquele cordeirinho, ele colocava a mão sobre aquele cordeiro e era como se estivesse passando o pecado dele para aquele cordeiro. E aquele cordeiro era sacrificado. E aquele sangue do cordeiro fazia com que aquele pecado daquele homem fosse perdoado e fosse atendido as orações daquelas pessoas. Só que sempre as pessoas continuavam no erro, na prática, no pecado, porque nós somos seres humanos, somos falhos. E aí, Deus envia Jesus Cristo, o nosso Cordeiro,
como a gente viu lá em 1 Coríntios. Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é verdadeiramente a nossa presença de Deus. Isaías 53, versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jesus, ele não desistiu nem de mim nem de você. Como Cordeiro, olha aí, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 5 diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz, para que você hoje, meu irmãozinho e irmãzinha, tenha saúde, tenha paz, tenha uma família abençoada. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Então diz assim: o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Você veja que esse agora é um Cordeiro perfeito, porque foi enviado pelo próprio Deus. Deus, ele amou eu e você, enviando o seu único filho, primogênito. Você veja que lá no Egito, todos os primogênitos foram o quê? Mortos. E agora, o primogênito de Deus vai ser morto para que eu e você, a nossa geração, sejam abençoados. E aqui no livro de João, capítulo 1, vamos ver que João Batista, ele vê o Cordeiro de Deus, e João Batista está ali batizando as pessoas. João Batista, quando vê Jesus vindo em direção dele, olha o que João Batista diz. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha, olha o que João diz: És o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que, através do seu sacrifício, pode nos salvar. Ele veio com um único propósito, para que eu e você, todos nós, fôssemos salvos. Porque chegará um dia que todos nós iremos partir para a eternidade. E essa eternidade, se a pessoa não estiver entregada a sua vida para Cristo, ela vai viver a sua vida eterna separada de Deus. Você veja que separado de Deus, há a grande morte. Mas quem dá ouvido à palavra, e hoje essa palavra está sendo ministrada para vocês, certo? Para aquele que está dando ouvido. Porque no tempo do Egito, teve também pessoas que não deram ouvido. E o que aconteceu? Eles pagaram para ver. Então, aproveite essa oportunidade. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, aquele que deixou a sua própria honra, a sua glória,
olhando para mim, para você, dizendo, eu vou dar a vida por você. Imagine que aqueles cordeirinhos, quando era sacrificado pelo homem, o cordeirinho não podia falar nada. Se ele falasse, se perguntasse a ele, você quer morrer pelo seu dono? Aquele cordeiro ia dizer, não quero não. Mas ele estava assim. Jesus, você viu na palavra, Jesus ele foi muito calado, não falou nada, não reclamou nada. Não foi fácil para ele. Aquele sofrimento ali, ele não merecia sofrer aquilo. Mas ele sofreu para que eu e você tivesse ouvido a palavra e tivesse o prazer, o amor. Sabemos que são poucos que estão dando ouvido à palavra. E o maior presente, maior que Deus tem para mim e para você, é a nossa vida eterna. Por isso que Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, e como é que eu posso fazer parte dessa morada? É aceitar Jesus Cristo como meu único, exclusivo e eterno Salvador. Porque, não foi Abraão que morreu por mim e por você. Não foi Moisés. Não foi José. Não foi Pedro. Foi Jesus Cristo. E eu garanto que nenhum de vocês aqui, se fosse perguntar, você gostaria de morrer com fulano? Ninguém quer. Você já parou para pensar que Jesus quis morrer por você? Será que a gente merecia esse amor? Esse amor tão lindo? E o que Jesus quer em troca dessa gratidão? O nosso amor. Ele não força ninguém a nada. Ele está batendo na porta de cada coração. Agora, se eu quiser abrir a minha porta do meu coração para ele vai entrar, vai fazer morada. Mas se eu não quiser, Jesus não vai entrar, porque Jesus ele é educado. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo é a nossa paz. Através dessa palavra, entender verdadeiramente o que é o sentido da paz, que é o Senhor. Porque quando a gente tem o Senhor na nossa vida, a gente são mais que felizes. Pai, vai visitando agora, Senhor, cada família desses adolescentes. Que o Senhor venha levar a paz nessa casa, saúde, se tiver algum familiar doente, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigado, Deus, por mais um momento de levar a tua palavra, para que aquele que crê no que está escrito venha ser abençoado. Eu te agradeço por esse momento muito especial. Por apresentamos a vida, a direção dessa escola, todos os professores, os familiares dele. Abençoa poderosamente. Que esta palavra venha falar poderosamente ao coração de cada um